Eu não tenho outra resposta. Onde quer que ela estivesse, estava em casa. Uma pessoa como eu ou qualquer outra pessoa da equipe trabalharia 5 dias e então começaria a pensar qual é a hora que eu vou voltar para minha casa. Mas não a Dra. Fall. Ela estenderia um saco de dormir e dormiria. Essa era a casa dela, qualquer lugar. E ela realmente foi a lugares que eram considerados muito, muito perigosos. Ela tinha a convicção de que o que quer que estivesse fazendo, nenhum mal lhe sucederia. Ela tinha a crença firme de que Nosso Senhor cuida de nós. Acho que foi em 1992. Foi em Gilgit. Ela estava num seminário com uma equipe e algumas pessoas vieram com Kalashnikovs. Eles ameaçaram matar e apontaram armas para os funcionários. Ela veio e ficou na frente deles e disse: "Não, você não vai machucar os membros da minha equipe." Eles a acertaram com a parte de trás do Kalashnikov e ela ficou inconsciente. Eles mataram 5 pessoas, 5 membros da nossa equipe. Ela ficou realmente devastada. Foi um problema étnico entre os xiitas e os sunitas. E ela disse: "Se um humano pode tirar a vida de outro humano, isso é muito, muito triste." De onde é que vem tanto ódio? Nos anos 90, depois que os russos entraram no Afeganistão, muitos refugiados começaram a entrar no Paquistão. A luta continuava. Houve uma guerra civil. Os médicos notaram que o número de pacientes vindos dessa área montanhosa no noroeste tinha aumentado. E então, descobriram que muitos dos refugiados vindos do Afeganistão também tinham hanseníase. Então, quando os combates diminuíram, ela foi ao presidente do Paquistão pedir permissão para trabalhar no Afeganistão. Ela disse: "Eu não sabia o que esperar." Mas ele se levantou e disse: "Sim, vá em frente." E ela pôde ir ao Afeganistão como médica. Naqueles dias, ela costumava sentar-se nos caminhões e a coberta com a burca, aquela cobertura completa, ficava tratando pacientes lá, ajudando a equipe a se estabelecer. Todo o programa de hanseníase afegão foi organizado pela Dra. Fall. Onde quer que ela fosse, os muçulmanos também a recebiam como se ela fosse uma deles. Quando discutiam um assunto, nunca discutiam nada negativo, somente coisas que pudessem nos unir, nunca questões que pudessem nos dividir. Se você olhar isso num contexto religioso, este é o Cristo que foi curar os leprosos. E ela estava fazendo um trabalho que era como de Cristo e unindo as pessoas. Se você visitar o centro, vai encontrar todos os tipos de pessoas. Vai ouvir 5 ou 6 idiomas das diferentes partes do Paquistão. Você vai encontrar pessoas de várias religiões, mas que estão todas falando uma linguagem que aprenderam com a irmã Ruth Fall. A linguagem do amor. E a linguagem do serviço. E a linguagem de aceitar um ao outro sem discriminação. E eu acho que aquilo foi realmente um testemunho. O Paquistão, meu país, é uma terra de contrastes. Sim, eu amo o Paquistão. Amo-o com cada batida do meu coração, com dor impotente e raiva crescente quando vejo a injustiça social e a falta de preocupação. Meu lugar era em Karachi, a cidade de 13 milhões de habitantes que tinha sido levada ao limite pela violência e por uma guerra entre irmãos. Temos o controle da hanseníase em todo o Paquistão. Mas em Karachi, nós não podíamos anunciar o controle da hanseníase. Ela perguntou por que não podia se controlar a hanseníase em Karachi. Disseram que era porque havia certas áreas proibidas e que não se podia entrar nesses lugares e a vida dos membros da nossa equipe seria ameaçada. Essa foi a resposta que recebeu.
Ela disse, ok, tudo bem. Este ano eu vou me dedicar a karate. E ela saía cedo de manhã, às 7, às 7:30, e ia para as áreas proibidas e ninguém a impedia ou ameaçava. Isso porque eles sabiam quem ela era e para que ela vinha. Ela nunca temeu nada. Eu não sei, ela tinha confiança nas pessoas e costumava dizer: os seres humanos não são maus. Geralmente são muito bons. Depende de como os trata. Uma vez ela me falou: sabe, eu tenho medo da escuridão porque traz de volta as memórias dolorosas da guerra na Alemanha. Podia sentir-se que havia algo muito fundo dentro dela que realmente mudou a sua personalidade para o que ela era, porque ela tinha visto muito sofrimento, muita morte, até o próprio irmão morreu porque não tinha leite para beber. Essas memórias estavam muito presentes. Auschwitz, Gólgota, Karate não deveriam ter existido e ainda existem. Ainda existem. Você entende que eu não sou capaz de olhar para esse abismo? Mas ainda tenho que olhar, porque é verdade que a vida é assim. E porque só a verdade pode nos libertar. Libertar. Eu tenho que olhar. Além disso, porque é a única maneira de escapar da indiferença. Indiferença é o verdadeiro pecado. Não devo desviar o olhar. Tenho que ter a coragem de olhar, de ser ferida na minha memória. Sempre que ela estava preocupada ou deprimida, ela vinha e compartilhava. Uma vez ela disse: sabe, Lobo, sinto que não sei o que o nosso Senhor quer de nós. Há tanto sofrimento e, às vezes, eu tenho vontade de questionar o porquê. Mas então ela dizia: você sabe, somos seres humanos, nada sabemos. O que devemos fazer é confiar em nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Ela era uma pessoa que rezava todos os dias. Estava sempre na capela. À tarde, ela rezava. À noite, ela rezava. Isso era a essência da Doutora Pfau. Ela era uma cristã praticante. A sua pregação foi a maneira como viveu sua vida. Todas as manhãs do meu quarto na casa do bispo, que era perto da catedral, cerca de 15 ou 20 minutos antes da missa da manhã, às 6 horas, eu ouvia um carro e dizia: a doutora Ruth chegou. Fosse inverno ou verão, mesmo quando já era idosa, aos 83, 84 anos, ela vinha com uma bengala, suas irmãs mais novas ajudando. Ela tinha que estar presente na missa todos os dias. Ela levava uma vida muito simples com as outras irmãs. E ela foi, até o fim da vida, como irmã. A doutora Pfau era uma pessoa de uma extraordinária força física e mental. E nós, os funcionários comuns da saúde, nunca conseguíamos alcançar a sua força. Sempre faltava alguma coisa. Nem sempre fomos capazes de entender a visão dela. Suas expectativas sempre foram muito grandes. E ela nem sempre ficava feliz com o nosso trabalho. Sempre ouvíamos algum comentário dela, ela reclamava conosco, mas nunca ficava brava ou impaciente com os pacientes. Ela demonstrava estar sempre cheia de uma grande compaixão para com eles. Mas é claro que nós estávamos sempre do lado errado da vara. Bom, era bem difícil trabalhar com ela. E ela sabia disso. Foi um período muito proveitoso, eu diria uma experiência.
tive altos e baixos com ela, porque ela era uma pessoa extremamente forte. Eu aprendi muito com ela. Quando entrei na organização, era como se o objetivo para a Hanseníase já tivesse sido alcançado e a doutora Fall tivesse passado para outras disciplinas, como prevenção da cegueira e controle da tuberculose. Nosso futuro trabalho só pode ser realizado por pessoas envolvidas, comprometidas com ele de todo o coração e participando plenamente. Quem não tem lágrimas prontas para serem derramadas não pode percorrer essa estrada. Vulnerabilidade, prontidão e coragem para se deixar tocar. E isso se aplica não apenas aos nossos projetos e não apenas ao Paquistão. Eu sei que nosso trabalho não é mais do que uma gota de água em uma pedra quente. Mas quando todo mundo dá uma gota à sua gota, a pedra não esfriará? Os técnicos de Hanseníase dizem: um pouco é melhor do que nada. E há também uma formulação poética para isso. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E isso é ainda melhor porque tem uma continuidade: acender uma vela e mantê-la acesa. O sucesso do programa de Hanseníase no Paquistão foi um sucesso da doutora Fall. O crédito vai para ela. Quando ela faleceu, ouvi notícias e especiais na televisão. Em todos os lugares foi anunciado. A cobertura não se restringiu apenas à mídia do Paquistão, mas na mídia internacional a cobertura foi grande e imensa. Então, os membros do governo começaram a vir, praticamente do primeiro-ministro ao presidente e todos os serviços, saúde, todos haviam ficado impressionados com a sua personalidade. Eu lembro do chefe do exército. Ele disse que ela era um grande ser humano. E o que ela fez pelo Paquistão, acho que nunca poderemos retribuir, nós, o povo do Paquistão. O governo do Paquistão deu-lhe um funeral de Estado. O primeiro-ministro, o presidente do Paquistão e todos os chefes militares, todos saudando esta mulher que não era muçulmana, que era estrangeira, que estava recebendo a nacionalidade paquistanesa do nosso governo, que tinha se tornado uma de nós. E todos sentiram isso, que ela era nossa. Em algum lugar em nossos livros sagrados, Jesus de Nazaré, este profeta para os muçulmanos e revelação de Deus para os cristãos, disse: Eu sou o caminho. E também disse: siga-me. Eu fiz isso, você vai fazer também. Eu atravessei e você também atravessará, porque sou eu quem envia você para a missão. Não tenha medo.